Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Professor Pedro Cortes, a gente está aqui com ele para a gente falar sobre um assunto que está já gerando preocupações no Brasil. Chegada do El Niño, que começa a trazer esses receios, porque existe a possibilidade do fenômeno ganhar força nos próximos meses. E isso significa o quê? Mudança no padrão de chuvas no Brasil. Professor, quando a gente fala de El Niño, a gente está falando aqui de chuvas intensas na região sul do Brasil, calor e estiagem em outras regiões. O que os modelos meteorológicos trazem para a gente com relação a esse padrão de chuvas, principalmente aqui no Rio Grande do Sul? Já que nessa semana, com o professor Pedro Cortes, a gente está relembrando os 2 anos dessa tragédia, a maior tragédia climática da história do estado gaúcho. Veja, Carol, o El Niño, tradicionalmente, ele provoca um aumento de chuvas na região sul e estiagem no norte e nordeste. Está sendo prognosticado agora, com uma chance muito grande de acontecer, um El Niño de média intensidade, podendo chegar até um El Niño de alta intensidade. Que seria o tal do Super El Niño que estão falando. Isso, ainda é em relação, o El Niño é certeza, em relação à atividade média dele também é praticamente certeza. Dele ser um El Niño de elevada intensidade, isso ainda há uma certa divergência entre os modelos meteorológicos, mas existe essa possibilidade. De qualquer forma, um El Niño de média intensidade já é o suficiente para trazer um volume de chuvas bastante significativos para o sul do país. Então, com isso, já se considera a possibilidade de ocorrência de enchentes, alagamentos mais localizados, não tanto quanto foi em 2024. Mas é importante a gente considerar o que vem junto com o El Niño, principalmente se ele tem média e elevada intensidade, que é o chamado bloqueio atmosférico. É uma zona de alta pressão que ocupa a parte central do país e impede que as frentes frias que vêm do sul, elas subam. Então, o que aconteceu em 2024 foi uma conjunção de fatores onde a gente tinha um El Niño. Na época, olha que interessante, o El Niño ele foi de elevada intensidade no final de 2023. Quando isso ocorre em 2024, ele já tinha intensidade de média para fraca. Mesmo assim, houve esse bloqueio que bloqueava as chuvas que vinham do sul e, para adicionar combustível, a umidade da Amazônia, ao invés de ela atravessar a região central do país, ela sofria a ação desse bloqueio, então ela seguia aqui internamente e alimentava o Rio Grande do Sul também com umidade. São chamados rios voadores, né? Exatamente. E quando a gente traz aí esse comparativo do que foi 2024 e do que pode ser 2026, é um cenário de alerta então, professor? É um cenário de alerta. Porque se ele tiver uma atividade, uma intensidade de média para alta, esse bloqueio realmente pode acontecer. Quando a gente tem El Niños mais intensos, há uma tendência maior de termos esse tipo de bloqueio e aí efetivamente a gente pode ter esse tipo de situação onde as chuvas elas não conseguem subir para o restante do Brasil. Um cenário positivo seria se elas fossem desviadas para o Atlântico, tá? O que não aconteceu em 2024. E se nós tivermos umidade vinda da Amazônia, isso pode realmente recriar a situação de tragédia que nós tivemos em 2024. Amanhã a gente vai seguir nessa cobertura com o professor Pedro Cortes. O tema é adaptação climática, tão necessária em meio a esses eventos extremos do clima. Professor, muito obrigada, um ótimo dia. Bom dia a todos.